Boa tarde, meu nome é Adriana Nogueira. Nós iremos continuar a aula anterior falando de geografia humana. O tema 2 é paisagem e geografia. O que você já sabe sobre paisagem? O que você aprendeu na aula anterior é que paisagem é tudo aquilo que nós podemos ver ou observar diante a íris dos olhos. Esse é um conceito fundamentado pelo professor Milton Santos. Existem várias outras concepções sobre o que é paisagem. Vamos lá. Relembre algum trajeto que você costuma fazer. Imagine no ônibus, olhando pela janela e registre mentalmente o que você vê. Reflita. O que você está vendo sempre foi assim? O que havia antes da construção da padaria na esquina? Um bar? Um supermercado? Um açougue? Nessa estrada sempre houve plantação de cana-de-açúcar? Registre suas lembranças e reflexões aqui. Pense nessas mudanças da paisagem. Ao observar uma paisagem, é importante você considerar, além dos fenômenos naturais, que são aqueles que advêm com o surgimento da natureza, os elementos sociais, ou seja, as ações humanas antropizadas, as ações econômicas e culturais nesse espaço, que pode ser urbano ou não. Para dar um exemplo sobre as mudanças na paisagem como resultado da ação humana, é possível pensar em uma plantação de uva. Acompanhe o raciocínio. Essa plantação é realizada por meio do trabalho conjunto de várias pessoas. O cultivo de uvas é o resultado das técnicas desenvolvidas ao longo dos séculos. Há uma série de regras e normas a serem seguidas para o correto preparo do solo, do plantio e do manejo das uvas visando ao desenvolvimento da produção. Isso significa que foi necessário um tempo, um conjunto de transformações de produções de técnicas capazes de serem utilizadas como o adubo do solo, como o descanso do solo, como a possibilidade de perceber o clima que favorece ao desenvolvimento das uvas naquela região, a mão de obra a ser utilizada, as técnicas como ferramentas, como insumos, os agrotóxicos que são utilizados, a possibilidade de não utilizá-los, tudo isso é técnica. Pense aí numa outra alteração de paisagem muito conhecida, que foi a rota comercial da seda. Olha a imagem, veja o mapa. A foto de satélite está em alto relevo, em 3 dimensões. Outro exemplo de mudanças da paisagem decorrentes da ação humana são as áreas de desertos asiáticas, que há muitos séculos foram utilizadas como rota comercial. Nessas regiões, a paisagem era marcada por caravanas de comerciantes que percorriam o deserto em camelos para levar produtos da Índia e da China para a Europa. Vejam o caminho traçado. A linha vermelha relata a estrada, o caminho percorrido entre Xi'an e Veneza na Europa. Veja o deserto de Gobi, Nova Delhi, o deserto de Karla-Makan, você vê o deserto da Síria, a região do Mediterrâneo e então Veneza. Veja que os caminhos utilizados para a circulação de pessoas e mercadorias possibilitavam trocas entre lugares e grupos humanos, ou seja, novas pessoas foram aculturadas, as pessoas que estavam na rota foram aculturados, assimilaram novas informações como hábitos alimentares, religiões, vestimentas. As rotas elas podem ser feitas por vias marítimas, por fluviais, terrestres, como as rodovias e ferrovias. E para percorrê-las são usados diferentes meios de transporte, de tração, desde a humana, a animal, aos automóveis, navios, barcos, aviões e etc. Observe as mudanças que possam ter ocorrido. O surgimento que pode ser visto, claro, por satélite, seria a alteração da estrada construída, a dimensão, o tamanho. Isso observável através de uma foto de satélite. É óbvio que se você estiver em um desses lugares, em Bucara, ou mesmo em Teherã, Bagdá, que faz parte da estrada, próxima à região do deserto da Síria, essa região do Oriente Médio, você vai ver modificações muito mais significativas e observáveis ao olho nu. Com a descoberta e o uso cada vez maior do petróleo pela sociedade, lembre-se que petróleo é um combustível fóssil não renovável e que para produzir ele ser produzido, demora milhões de anos. A natureza faz esse papel nesse sentido. Permite que a motivação econômica altere substancialmente a paisagem. Veja,
Os novos elementos, como as refinarias à direita, de petróleo, né, que passaram a predominar na região da Arábia Saudita. São construções humanas. Esse espaço, essa região do deserto, passou então por uma alteração antrópica, cultural. Veja do lado esquerdo, só retomando, isso também faz nos refletir, porque essa região é uma região tão visada pelos países imperialistas. Por que eles se preocupam tanto com essa região? Veja, é uma base importante de recursos energéticos caríssimos, desejados por várias nações e países. Veja ao lado esquerdo a caravana no deserto. Camelos transportam pessoas e produtos. Observe as duas imagens da próxima página. Elas retratam a Avenida 9 de Julho, localizada na cidade de São Paulo em diferentes épocas. Em seguida, organize no quadro abaixo os elementos que você observou nas paisagens. Veja, vá descrevendo no caderno à parte aquilo que você consegue observar. Avenida 9 de Julho em 1956 do lado esquerdo, do lado direito em 2004, Avenida 9 de Julho. Quais são as alterações da paisagem? Você tem um canteiro central na segunda imagem, você tem um ponto de ônibus, que é um objeto técnico que foi construído, você tem uma grande quantidade de veículos, um corredor apenas para ônibus também congestionado, ao contrário da imagem de 1956, que só mostram veículos do início do século XX, a ausência de tanta vegetação, a ausência do canteiro central, a baixa quantidade de veículos, ainda não há uma sinalização nas ruas, não há sinalizações horizontais nas ruas, no chão, você não consegue perceber, mas não consegue observar a ponte, uma construção cultural humana também. Em 56, possível de ser visto em 2004. Você conhece outra paisagem na sua cidade ou no seu bairro que tenha sofrido mudanças no decorrer do tempo? Quais foram, em sua opinião, os motivos que levaram a essas mudanças? Ao progresso? Ao retrocesso? Uma forma de compreender a paisagem é prestar atenção aos elementos que a compõem, a sua dinâmica e a como ela está organizada. Para isso, você pode fazer um exercício de observação da paisagem do entorno onde vive, por exemplo. Não deixe de fazer o registro do que observou por meio de anotações, desenhos ou mesmo tirando fotografias. É fácil perceber que a paisagem se altera ao longo do tempo, seja pela ação da natureza, como nas regiões em que as dunas mudam de lugar pelas ações dos ventos, seja pela ação humana, como as mudanças observadas nas imagens da Avenida 9 de Julho. Esta alteração da paisagem também modifica a forma como os homens e as mulheres se percebem e percebem a passagem do tempo. No passado, o tempo e o ritmo do trabalho seguiam as estações do ano e a passagem do dia. O trabalhador do campo fazia colheita entoando músicas tradicionais para marcar o ritmo do trabalho. Já na paisagem urbana, a fábrica funciona em qualquer momento do dia ou mesmo da noite, e a máquina determina o ritmo do trabalho. Os meios de transporte, o desenvolvimento tecnológico e as tensões sociais também são responsáveis por alterar esta paisagem. Vejam, os homens nesse período estão condicionados ao quê? A lógica do tempo, a velocidade do tempo das regiões habitadas, um tempo e espaço diferente. Um está condicionado com um tempo mais lento, as coisas demoram mais para acontecer, enquanto o segundo está mediado pelas técnicas, a velocidade, as coisas acontecem muito mais rápido. Vejam, vamos fazer um desafio? Após observar as informações que encontramos sobre a geografia e a paisagem, leia o texto a seguir comigo. Fechado ao sul pelo morro, descendo escancelado de gargantas até o rio, ou seja, aberto de maneira muito forte até o rio, fechando-no a oeste uma muralha e um vale, de fato, infletindo naquele rumo, seguindo naquele rumo, o vaza-barris, comprindo entre as últimas casas e as escarpas, a pique dos morros, sobranceios, torcia para o norte feito um cânon fundo. A sua curva rodeava, circunvalando-a, depressão em que se erigia, que se levantava o povoado, que se trancava a leste pelas colinas, a oeste e norte pelas ladeiras das terras mais altas, que ali se entumecessem até os contrafortes extremos do Cambaio e do Caipá, e ao sul pela montanha. Um texto de Euclides da Cunha,
no livro Os Sertões, que narra um pouco da trajetória da Guerra de Canudos. A gente vai ver e descobrir que ali no texto é apresentado uma das alternativas que está abaixo. Qual é a alternativa correta? Utilize um dicionário para observar as palavras que você não conseguiu compreender. O texto acima ele descreve o quê? A, uma paisagem. B, um território. C, uma região. D, um lugar. Dentro das concepções de geografia, o que é apresentado é uma paisagem. O autor descreve uma paisagem rústica, onde nós podemos encontrar um rio que emerge ao lado de uma grande escarpa que está a oeste, barrando a sua possibilidade de alteração. Ou seja, ele desce e segue o seu curso, se abrindo diante alguma cabeceira que irá o recebê-lo. Vamos para o nosso próximo exercício. Glossário, eu coloquei para dar um apoio do que é escancelado, vaza-barris, erigia, entumecer, contraforte, cambaio e caipira. Só uma dica, você pode fazer isso em casa, olhar as palavras que você não identificou em um dicionário ou mesmo no Google. Outro exercício, atividade 1, identificando as mudanças na paisagem ao longo do tempo. 1. É importante que ao observar as imagens você tenha notado que as paisagens não são permanentes. Nós já havíamos dito isso no início do exercício, no início da aula, desculpe, pois elas estão em constante transformação. Veja a seguir algumas relações que podem ser estabelecidas entre aquela imagem que nós observamos da Avenida 9 de Julho, em 1956. Eram poucos postes de iluminação, a ampliação da avenida era pequena, pouco movimento de carros, um único prédio sendo construído. Já no ano de 2004, você viu um aumento do número de postes de iluminação, corredores e pontos de ônibus na avenida, maior circulação de carros, um novo viaduto e outras construções como o Museu de Arte de São Paulo, MASP. 2. Como alterações pode-se indicar o aumento do número de postes de carros e de construções, além de implantação de novas estruturas como pontos e corredores de ônibus. Entre os elementos que não se alteram estão o túnel, algumas árvores e a própria avenida. Veja lá. Para responder à questão, você pode pensar, por exemplo, em algum bairro de sua cidade que tenha recebido várias empresas nos últimos anos e, por conta disso, muitas casas tenham dado lugar a edifícios e a estabelecimentos comerciais. As causas dessa mudança, no caso, devem estar relacionadas às atividades econômicas da região, que passaram a investir na comercialização de produtos e na oferta de serviços. Desafio! A alternativa correta é a A. Releia os textos do início dessa unidade que tratam da paisagem e perceba como o trecho destacado da obra Os Sertões de Euclides da Cunha descreve uma paisagem. Vamos lá, hasta a próxima então, baby!